Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Eu espero que vocês tenham visto a minha última pregação, já que eu comentei de um tópico muito importante. Zacarias, capítulo 9, versículos 9 até 10. E quando a gente analisou aquele trecho, nós vimos que o versículo 9 ele foi concluído. Porém, como nem tudo são flores, o seu subsequente, o versículo 10, ainda está em andamento, ou seja, ele não foi concluído. Assim, para a pregação de hoje e para a nossa análise atual, eu quero entender melhor com vocês o versículo 10, juntando também esse texto base, que se você acompanhou na nossa última pregação, você deve estar afiado, e juntando já com o futuro, no Novo Testamento. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Então vamos para esse texto base. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando ele fala desse tempo prometido, nós precisamos pensar: que tempo prometido é esse? Quando a gente analisa o texto, a gente vê que é quando o Messias, já prometido há muito tempo, que no Velho Testamento a gente sempre tem alguma menção a ele. Ou seja, o tempo prometido é o tempo que o Messias iria chegar. Assim, o Velho Testamento, desde Gênesis até Zacarias, sempre tem essas promessas do Messias. Sempre tem. E quando o Messias que nasceu, ele vai ter um reino de Deus. Mas nós temos uma condição, temos uma cláusula para isso tudo funcionar. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Se a gente olhar o versículo 10 de Zacarias, notem, de Zacarias, nós notamos de uma coisa: ele não se cumpriu por um fato. Quando a gente olha os judeus, aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 9, a gente presta atenção no seguinte: os judeus eram muito felizes e gritavam: Hosana, filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do céu, Hosana no mais alto céu. O que eles queriam? O que eles queriam de verdade? O que eles queriam, se a gente prestar atenção aqui, os judeus estavam querendo um rei que fosse libertar eles dos romanos. Só que se a gente relembrar o que Zacarias fala, é que Jesus, ele não vai chegar em cima de um cavalo de guerra. Ele não vai chegar naqueles carros de guerra. O que isso reflete é que Jesus não vai chegar para destruir ninguém, não. Ele não veio para chegar causando caos, intriga. Não. Ele veio de forma mansa. O que os judeus queriam não vai acontecer. Pelo menos aqui neste caso não aconteceu. E a gente também tem que analisar que os judeus, naquele período, eles tinham um orgulho muito grande. Porque eles não queriam saber nada de nós somos pecadores. Não! Se a gente era o povo escolhido de Deus, a gente veio parar aqui nessa terra, e agora a gente é pecador? Pô! Os judeus não iam ficar felizes com isso. Eles não iriam aceitar isso. Eles não queriam essa de, vou me arrepender. Eu quero as boas novas. Não, não. Os judeus não queriam isso, porque eles eram orgulhosos. Eles eram religiosos. E o templo, esses dois,
indicavam bem claramente que eles eram essas pessoas pecadoras, religiosos. Também, aqueles líderes religiosos, eles faziam aqueles sacrifícios, mas eles nem olhavam para si. Eles não pensavam, será que, enquanto eu estou agindo aqui, eu estou fazendo corretamente, segundo a palavra de Deus? Será que eu estou realmente com o coração voltado para Cristo? Eles não tinham nenhum tipo de análise própria. Não. O que eles se importavam era com as suas leis. O que eles se importavam era com sua própria fama. O resto é resto. E aí, eles não tentavam obter nenhum tipo de purificação no templo. Isso não existia. E assim, nós temos como consequência dessas atitudes deles, que eles vão rejeitar Jesus Cristo e posteriormente crucificá-lo. Eles crucificaram Jesus Cristo. Assim a gente nota, as pessoas não acreditaram em Jesus. Verso 10 de Zacarias, capítulo 9, não pôde ser concluído. Contudo, o que nós podemos pensar é que isso é uma coisa boa. Você deve pensar, Edward, como é que isso é uma coisa boa? Um plano de Deus que ainda não se cumpriu? Irmãos, se pensarmos logicamente, se todos os judeus já estivessem em Deus e acreditado de fato nele, significa que o resto do mundo estaria com o pé na cova, praticamente. Já que, por causa da rejeição dos judeus, é que realmente fomos capazes de obter essa globalização do cristianismo. Foi assim que ele realmente pôde se espalhar aí afora. Por causa que os judeus rejeitaram Jesus, é que as boas novas, o evangelho, se transfere do judeu, das bolhas judaicas, para o resto do mundo. Para todos os gentios, todos que querem aceitar o nome de Jesus. E isso é uma coisa magnífica. Imagine se a gente não conseguisse acesso a isso. E aí, a partir disso, do evangelho sendo espalhado pelo globo, a gente tem cerca de mais de 2000 anos, desde a chegada de Cristo, para todo o mundo se arrepender, pensar, ok, segundo a Bíblia, eu estou errado. Segundo Deus, eu estou errado. Eu vou me arrepender, vou escutar as boas novas e vou mirar em Cristo. Isso é um ponto positivo da rejeição dos judeus. Infelizmente, chegando nesses 2000 anos posteriormente, vemos que a rejeição agora ao nome de Cristo não é restrita apenas aos judeus. O resto do mundo também tem rejeitado a Cristo. E é uma situação que vemos que são aquelas pessoas que estão com o mesmo orgulho, a mesma rejeição que os judeus tinham. Nós não queremos ser chamados de pecadores. Como assim? Como assim? Só porque eu sou gay, agora eu sou pecador? O que é isso? Deus é paz, Deus é amor. Ele não me jogaria no lago de fogo só por causa disso. Irmãos, você precisa compreender que ser pecador, todos nós já fomos um dia. Porém, nós, quando nós aceitamos a Cristo, rejeitamos a natureza do pecado e deixamos de ser pecadores. O que isso significa?
nós podemos pecar, mas nós não gostamos do pecado. E por causa da nossa rejeição ao pecado, nós nos arrependemos e vamos até Cristo. Cristo, eu errei e eu me arrependo de uma forma genuína. Não é só uma desculpinha. Ai, Senhor, desculpa, eu errei dessa vez, né? Passa um pano aí. Não, não é assim que funciona. Lembrem-se disso. É um perdão, um arrependimento genuíno. Mas, seguindo aqui, nós vemos que estamos na mesma situação dos judeus no verso 10. Já que nós estamos vivendo bem próximo do tempo do fim, provavelmente teremos o arrebatamento da igreja logo logo. E vamos ter as 5 virgens prudentes sendo arrebatadas para o céu e a primeira vinda de Cristo. Sim, eu vou usar o exemplo das virgens. É o exemplo mais simples e prático para qualquer pessoa entender. As 5 virgens prudentes, elas entraram com o rei. Só que, se a gente lembrar, as 5 virgens insensatas, elas ficaram para trás. E aqui temos o fim. Quando essas 5 virgens sensatas são deixadas para trás, nós temos o fim do Evangelho de boas novas de salvação pelo sangue de Jesus Cristo e o fim da possibilidade de ir ao céu. Irmãos, eu queria abrir um parênteses para explicar uma coisa. Vocês provavelmente vão ficar já saturados. Sempre estamos falando de tribulação, tribulação aqui, tribulação ali, aqui, ali. Irmãos, temos uma culminância. A Bíblia traz uma culminância. O que é isso? O final. O que vai resultar no final? E é especialmente importante falar da tribulação. Não tem para onde fugir. Porque se eu deixar você ser uma virgem insensata, eu sinto que eu falho com o meu dever de pregador. Eu tenho que te alertar, apesar da Bíblia já trazer muitos alertas, mas eu te explico sobre a tribulação para você não ficar que nem uma virgem insensata. Porque vocês precisam notar uma coisa. Se você não se arrepender, você não quer aceitar Jesus Cristo, não quer nem pelo menos se atentar a receber realmente o Espírito Santo, lembrem-se que Jesus Cristo mencionou que a tribulação vai ser o tempo mais difícil que nunca houve antes. O que isso significa? Já tivemos primeira, segunda, peste bubônica. Estamos caminhando para uma possível terceira guerra mundial. Ou seja, teve já furacões que passaram nos Estados Unidos, governos totalitários que abusaram cruelmente da sua população. Se vemos aquele rei da Bélgica, Leopoldo, e o que ele fez com uma certa população da África, aquilo não chega perto do que vai ser a tribulação. Imagine quão ruim vai ser. E é por isso que é a minha obrigação, enquanto pregador e cristão, de te alertar. Então, por favor, não fique saturado quando eu falo da tribulação aqui ou ali, porque é para o seu bem e para você ter uma fonte a qual você pode se alimentar. Agora, fechando esse parênteses, eu quero falar do início da pregação das boas novas do reino de Deus. Vamos lá
de volta aqui em Marcos, nosso texto base, só que agora Zacarias capítulo 9, versículo 9. Nós temos 144 mil selados de Israel e 2 testemunhas, Moisés e Elias. Onde sabemos disso? Apocalipse, capítulo 7 e o capítulo 11. Temos esses 2 capítulos para vocês se aprofundarem. É o dever de casa de vocês. Durante 3 anos e meio. Então vão ter esses 3 anos e meio, com 144 mil selados e as 2 testemunhas. E quem passar e aceitar essas boas novas do reino de Deus, irá não para o céu, mas para a terra nova. Nota que já tem uma diferença aqui. A questão não é mais só o céu, é a terra nova. Deus ainda vai dar uma oportunidade final para nós acreditarmos em Cristo e podermos ir para o céu. No caso, olha aqui eu errando. A nova terra. Tá vendo como é uma coisa confusa? Mas vamos concentrando. Deus vai dar essa oportunidade porque esse período, ele vai ser um período terrível, já que vão estar sendo perseguidos pelo Satanás e pela morte. Irmãos, eu acho que ser perseguido pelo Satanás e a morte não é uma sensação boa. Bem pelo contrário, terrível. E nesses últimos 3 anos e meio, a ira de Deus vai derramar sobre este planeta, onde o Satanás vai estar reinando. E aí, quando terminar esse período, aí vamos ver a conclusão. O que Zacarias, capítulo 9, versículo 10, fala. Que teremos a segunda vinda de Cristo, onde os seus pés pisarão sobre o Monte das Oliveiras. Momento épico. Cinema. E aí, ele voltará com seu exército. Nós teremos uma grande batalha. A batalha de quê? Você falou Armagedon? Opa, você acertou. Parabéns. Você vai receber uma oração por mim no final dessa pregação. Enfim. E aí, também veremos que vai ter também uma forte tempestade de granizo e pedras que pesavam até 35 quilos caindo do céu sobre aquelas pessoas. Que elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Edward, de onde você está tirando isso? Apocalipse, vamos lá, capítulo 16, dos versículos 16 e 21. E nós vemos lá em Zacarias capítulo 14, versículo 4, que quando Jesus Cristo fizer isso, eu acho que o Monte das Oliveiras não vai estar muito bem, já que uma parte dele vai para o norte e a outra vai para o sul. Ele pisou, não foi fraco não. Imagina você pisar aí. O cara separou as duas. Ele separou a montanha em 2. Enfim, a gente vai ver que o Satanás e todo mundo que segue ele não vai ter chance. Eu acho que isso já está bem claro. E aí a gente vai ver que essas criaturas vão ser jogadas, no inferno. Vai queimar lá. E aí, agora sim, iremos ver o reino de Deus e o cumprimento de Zacarias capítulo 9, versículo 10. E aí, antes de eu fazer a minha recompensa para você, por você ter acertado, eu quero dar uma aplicação pessoal que eu tive ao ler isso aqui. Quando nós, cristãos, estamos aqui, nós precisamos pensar no seguinte: Jesus Cristo, ele vai destruir os carros de guerra, os cavalos de guerra, para
que nós, cristãos, não nos afastemos de Deus e não coloquemos as nossas confianças nas coisas mundanas, em armas, tanques de guerra, aviões e por aí vai. Para a gente não ficar botando confiança nas coisas terrenas, mas confiando em Cristo. Sim, a confiança tem que ser colocada somente no poder de Deus, porque é Deus quem pode todas as coisas. E assim, para concluir, à medida que o reino de Deus prevalecer na mente dos homens, tivesse o predomínio sobre eles, o que isso quer dizer? Paz, mansidão, amor ao próximo e tudo isso que o cristianismo representa, o que Jesus Cristo representa, o que Deus representa, esses homens se tornarão pacíficos. E aí, assim que eles se tornarem pacíficos, todos os seus inimigos serão exterminados. Porque nós não estamos crendo na força humana, na carne. Estamos crendo apenas em Cristo. Aprendeu? É isso aí. Agora eu vou recompensar vocês. Vamos lá orar. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Eu espero que os nossos irmãos que estão vendo essa pregação, que eles possam ter prestado bastante atenção. Senhor, eu queria te agradecer porque nós ainda temos múltiplas chances de aceitar a Ti, Senhor. Desde 2000 anos, que é um tempo incrivelmente longo, para aceitar o Teu nome. E mais de 2000 anos, né? Porque já estamos em 2025 e você ainda não chegou. Pelo menos até esse período, vai que você chega amanhã. Mas você ainda está dando essa chance para aceitarmos a Teu nome. E podemos seguir a Ti e formos para quando o Seu reino chegar de fato. Então, Senhor, que você possa continuar nos auxiliando e nos mantendo fortes para que nós sejamos virgens sensatas e não insensatas que serão deixadas para trás. Enfim, Senhor, eu peço que você possa fortalecer os nossos irmãos, que você possa abençoar eles, dar inteligência a eles, para eles não caírem nas amarras do inimigo, mas que eles possam ser fortes, que eles também possam perdoar as dívidas que os outros têm contra eles. Que eles não fiquem com a amargura do que aquela outra pessoa fez com eles, mas que eles possam liberar o perdão, ter amor ao próximo e tudo isso, Senhor. Enfim, que você possa manter o seu predomínio e o seu reino na mente deles. Em teu santo nome, eu oro. E, irmãos, eu quero também concluir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixai cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E agora, como recompensa que eu falei, a bênção para vocês, vamos aqui dar a bênção para vocês de Apocalipse. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo. Ele é testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja toda a glória e o poder para todos sempre. Amém.